Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar de basquete sobre LeBron James, que ontem superou a histórica marca de Kareem Abdul-Jabbar e se tornou o maior pontuador da história de temporadas regulares da NBA, né? Não vou falar da história do basquete, senão o Oscar Schmidt vai me processar, mas o fato é que LeBron James fez essa história num jogo que o Lakers ainda perde, né? Porque o LeBron James, assim, não pode ter toda a alegria na noite, né? Porque o Lakers tá um tormento para ele, não conseguiram o Kyrie Irving em troca, né? Isso até porque o presidente do Nets quis garantir que ele não fosse para lá, mas fato é que o LeBron James, né, ele consegue essa marca e é impressionante, né? Toda a carreira que ele fez, né? Desde ser draftado tão cedo, acho que 19 anos de idade, nem faculdade ele tinha ido, né? Na NBA você pode, né, ser draftado sem ir pra faculdade, eu não sei se na NFL se pode isso, mas fato é que o LeBron James já era um cara pronto aos 19 anos, matou a primeira temporada dele, o cara já tinha 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. Isso é uma coisa tão difícil de acontecer que só ele e Tyreke Evans conseguiram. Acho que tem mais um jogador que conseguiu também, mas assim, o Tyreke Evans que fez uma vez para nunca mais fazer, né? Isso também a gente tem que declarar. A melhor temporada da carreira dele foi a de calor, é difícil de explicar isso, mas aconteceu, né? Também o cidadão metia um monte de problemas. E assim, o LeBron James foi um fenômeno, né? Logo de cara, foi crescendo, e a gente viu ele fazendo aquela carreira toda por Cleveland, chegou até a final da NBA depois de uns 7 anos de passagem em Cleveland, não conseguiu o título, né? Inclusive Cleveland foi varrido naquela série final, e a gente viu ele indo para o Miami Heat, onde conseguiu 4 finais, 2 títulos, falhou na primeira tentativa contra o Dallas Mavericks, né? O Dirk Nowitzki, saudoso Nowitzki, né? Talvez o maior jogador estrangeiro da história da NBA, né? Ele, um alemão, que conseguiu tanta coisa lá no Dallas, um dos maiores pontuadores da história também. E assim, né, ele conseguiu aqueles títulos no Miami Heat, ele depois foi pro Cleveland Cavaliers, conseguiu o título dele por lá, no time que foi draftado, agora vai pro Lakers, consegue um título no Lakers também. Esses 2 últimos anos estão sendo bem complicados para o Lakers, né? O Lakers não está jogando bem, mas fato é que ele consegue fazer história por onde passa e é impressionante como sempre ele tem produção de um top 3 durante todos esses anos. Alguns anos, obviamente, sendo o melhor jogador da NBA, em outros, obviamente, assim, tem um jogador que consegue mais se destacar, mas ele sempre está lá, ele sempre está se mostrando um jogador que consegue ali ser impressionante em todos os fundamentos do basquete. Ele é um grande pontuador, aos 38 anos está conseguindo 30 pontos por jogo, que é uma insanidade se a gente for comparar outras lendas que se destacaram também pela longevidade. O Karl Malone com 38 anos tinha 22 pontos por jogo, né? A gente fica pensando assim em outras lendas, o Kobe Bryant, né? Ele não foi tão longevo se a gente para pensar, no final da carreira dele ele estava amassando o aro, mas 17 pontos por jogo, isso mostra como o LeBron tá assim impressionante. De 38 anos ele tá acima da média da carreira dele em quase todas as estatísticas, 30 pontos por jogo, 8 rebotes, 7 assistências, tudo bem, ele tem que carregar um monte de animal, por isso ele tem que fazer muitos pontos, tem que fazer muitos rebotes, muitas assistências, mas impressiona de qualquer maneira, né? O cara consegue ser Noel, consegue carregar muitos animais. E assim, o LeBron James é um cara que tem, como eu disse, a ética profissional, o trabalho físico dele, é um cara ainda com sede de conseguir mais, né? Quer jogar mais anos, ele se sente ainda competitivo para brigar por mais títulos, eu acredito que ele vai fazer isso, né? E assim, é um cara ainda construindo um legado dele. Eu acho que ainda é cedo fazer o debate de maior jogador de todos os tempos da NBA, né? Porque eu acho que a gente pode chegar num consenso que o debate é entre ele e Michael Jordan. A gente não coloca tanto Will Chamberlain nessa equação, né? Porque era uma outra era do basquete e ele só ganhou 2 títulos, né? Isso porque não era um jogador muito de equipe, né? Ele pode ter aquelas marcas, 100 pontos em um jogo, né? Os 50 pontos de média em uma única temporada, que é uma coisa que nunca vai ser batido. Isso aí é recorde inquebrável. Do mesmo jeito que o recorde do Stockton nas assistências é inquebrável, né? Tem alguns recordes que é muito difícil você mensurar alguém batendo, a não ser que ele tenha uma longevidade muito assustadora na liga, né? O LeBron James, não sei se ele bate o recorde de assistências do Stockton, mas ele só vai conseguir bater se ficar muitos anos na NBA ainda conseguindo produzir muitos passes, né? Porque em questões de playmaker, o Stockton foi muito único, mas é aquela história, né? Você fazer um debate de modo história até entre os dois, mas ainda é difícil, né, fazer um debate, porque o Michael Jordan ainda tem aquele negócio dos 6 títulos, da influência que ele teve na NBA, né? E todo aquele negócio, né? O Jordan, ele é a grande figura da história do basquete, isso é inegável, né? A gente só vê o que foi o sucesso do Last Dance
E olha, eu tenho uma opinião controversa. Eu não gostei de Last Dance. Eu achei saudosista pra caraca. Eu não gostei de Last Dance. Isso aí você pode decidir à vontade. Embora eu acho que, assim, num debate jogador, melhor jogador da história de basquete, há um debate entre LeBron James e Michael Jordan. Ator, Michael Jordan é muito melhor. O Space Jam dele é muito melhor que o do LeBron James. Eu acho que é o ponto baixo da carreira do LeBron James, é o Space Jam. Que filme horroroso. Mas fato é que a gente tem aí o LeBron James conseguindo fazer esse feito histórico. É muito merecido, é um cara que, poxa, lutou tantos anos na carreira, demorou para conquistar o título, mas depois que conquistou o título não parou mais, né? É um jogador, assim, que mostra ainda muita determinação e fome por conquistar mais e mais. E aí que você reconhece as grandes lendas e os grandes atletas, né? Ele me fez torcer pro Miami Heat, inclusive se ele quiser ser campeão, isso foi pro Miami Heat. Tem uma vaga para ele lá fácil, né? Vamos fazer ali um time, né? O Bam Adebayo, o Jimmy Butler, dá para colocar todo mundo junto ali, né? O LeBron quer ser campeão, vai pro Miami, né? O Lakers só desperdiça talentos, né? Todo mundo que sai do Lakers vai jogar melhor. É o D'Angelo Russell, é o Kyle Kuzma, todo mundo que sai do Lakers vai jogar melhor. E tirando o LeBron James, todo mundo que vem pro Lakers vem pra jogar pior. É só olhar o Russell Westbrook, né? O Anthony Davis, não é que ele tá jogando mal, mas ele vive mais tempo na enfermaria do que em quadra. Mas fato é que, assim, o LeBron James, ele continua aí sendo uma coisa incrível de se assistir. É um jogador extraordinário e é um cara que ainda tem muito a adquirir o seu legado. Mas a ver até onde ele vai chegar, se ele ainda vai jogar em outro time, que eu acredito que vai acontecer, eu acho que a paciência dele com o Lakers está diminuindo, até porque não conseguiram aí as trocas que ele gostaria, o elenco continua essa carniça toda aí, onde ele é a única coisa que está sendo realmente útil, então vamos ver o que vai acontecer, mas o fato é isso, né? LeBron James é hoje o maior pontuador da história da NBA, não do basquete ainda, né? Porque vamos ver, o Oscar Schmidt ainda gosta de se gabar dos 49 mil pontos que ele tem lá, eles nem sabem ao certo como ele conseguiu tudo isso, mas vamos lá, a gente tem que aí parabenizar o LeBron James, um dos maiores atletas da história do esporte, e ainda está jogando, e vamos apreciar enquanto ele ainda está em quadra. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.